Continuação da aula 4, agora a gente vai para a área do cérebro. Lembra que eu falei que eu ia dividir em duas partes? Pois é. E quando a gente fala do cérebro, ele é muito simples de se entender, porque não há muito o que se fazer, essa é a verdade, tá bom? E aí a gente vai ter o acidente vascular cerebral, que é quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e de nutrientes. Ou então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando hemorragia cerebral. E aí a gente divide isso em dois tipos de AVCs, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando só tem a obstrução ou a redução brusca e causa a falta de circulação em determinada região. O hemorrágico é quando o vaso se rompe espontaneamente e há extravasamento do sangue para o interior do cérebro. Conseguem entender a diferença? Quando a gente fala do cérebro, a gente tem que pensar que o cérebro é uma grande máquina de comando e que cada área dessa máquina vai determinar aquilo que nós vamos fazer, tá certo? Então, quando a gente pensa em qualquer coisa relacionada ao cérebro, nós temos que entender que vai da área que foi atingida, da área que aconteceu o AVC, para a área que ele vai manifestar os sintomas. Concorda comigo que se ele tem um AVC na área de memória, ele vai ter muito mais sintomas na área de memória do que na área de fala? Entende? Porque vai da determinada área que foi atingida, correto? Então, possíveis sintomas: fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, perda de visão, perda de sensibilidade de um lado do corpo, alterações motoras, paralisia de um lado do corpo, distúrbio de linguagem, distúrbio sensitivo, alteração do nível de consciência. E nós também temos que lembrar que nós somos de comandos trocados, ou seja, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e assim vice-versa. Então, se eu tenho nessa foto aí, ó, o lado que está paralisado dele é o lado direito. Vocês podem ver que a sobrancelha não sobe, o lábio ficou recaído. Significa que o AVC foi do lado esquerdo, tá certo? E aí, os fatores de risco: idade, sexo, colesterol, tabagismo, hipertensão, álcool e drogas, anticoncepcional para as mulheres, diabetes, sedentarismo e doenças cardíacas. Professora, por que o anticoncepcional? Porque o anticoncepcional aumenta o risco de trombose, tá certo? E se o trombo se forma no cérebro, provavelmente aumenta o risco de um AVC isquêmico, tá? Como eu disse, na área do cérebro há pouco o que se fazer. Então, os procedimentos é verificar os sinais vitais, acalmar a vítima e mantê-la conversando. Se ficou inconsciente e está respirando, procedimento de desmaio e posição lateral de segurança, tá certo? Para caso ela vomitar alguma coisa, ela não se engasgar. Perdeu a consciência, RCP, não tem o que se fazer, tá certo? Vamos lembrar que nem tudo que entorta o rosto é AVC. Nós temos outras coisas que entortam o rosto, tá certo? E você pode ter um AVC sem que você tenha esse rosto com a perda da sensibilidade unilateral da face, tá certo? Podemos falar que o AVC, ele tem pessoas que têm AVC e que saem completamente sem sequelas. Tem pessoas que têm AVC e que nunca mais ficam bem. Então, o AVC ele vai de determinada área do cérebro para determinada função do corpo, tá certo? Outra coisa que nós podemos ter como emergência aborto é uma convulsão. A convulsão ela é um pouquinho mais difícil de entender porque a própria ciência ela não sabe muito explicar por que a convulsão acontece. Tudo no nosso corpo funciona à base de estímulos elétricos, tá certo? Elétricos fisiológicos. E é uma onda de eletricidade mesmo. Então, para eu falar, é um neurônio que vai dando um estímulo elétrico para uma sucessão de outros neurônios que fazem com que eu consiga falar, tá certo? A convulsão é por algum motivo, determinada área do cérebro que precisava de um
tanto de estímulo, recebe mais e ela choca. É como se você tivesse ligado um aparelho de 110 volts numa tomada de 220. Ele queima. E é literalmente isso que acontece com o nosso cérebro. Ele tem uma sobrecarga de energia em determinado local e isso pode causar uma convulsão, tá certo? Aqui está escrito de uma maneira um pouco mais científica, que definição de convulsão é uma manifestação de um fenômeno eletrofisiológico anormal, temporário, que ocorre no cérebro, que resulta numa sincronização anormal da atividade elétrica neuronal, tá certo? Essas alterações podem refletir-se a nível de tonicidade muscular, por isso que a pessoa se debate, gerando contrações involuntárias da musculatura, com movimentos desordenados, ou outras reações anormais, como desvio dos olhos e tremores, alterações do estado mental ou outros sintomas psíquicos. Temos vários tipos de convulsão, vocês leiam aí, anotem e com dúvidas falem comigo, mas o mais normal mesmo é aquele que a pessoa se debate, cai e produz secreção salivar e assusta bastante, tá certo? O que a gente tem que tomar cuidado com a convulsão? Com a pessoa se machucar na queda, se machucar durante o debate, porque também é nossa função protegê-la, tá certo? Mas proteger não significa que você vai tirar ela da poltrona, que você vai levar para a gallery, porque é um ambiente maior. Porque pegar uma pessoa que está convulsionando é um risco de queda muito grande. Então, você vai proteger ela no próprio local que ela está, tá certo? A convulsão, além desse estímulo que pode acontecer porque o cérebro liberou maior energia do que necessário, essa maior liberação pode vir também de acidentes de carro, quedas e outros traumas na cabeça, meningite, desidratação, intoxicação ou reações a medicamentos, hipoxemia perinatal, hipóxia, né, perinatal do neonato, ou seja, faltou oxigênio no neonatal, tá certo? Hipoglicemia, epilepsias, vamos lembrar que convulsão é sintoma e não doença, tá certo? Ninguém tem a doença da convulsão. E você tem alguma doença que causa convulsão. A convulsão febril, tumores, a eclâmpsia e drogas, tá certo? Os procedimentos: deitar a pessoa, remover objetos que estejam próximos, afrouxar roupas apertadas, proteger a cabeça da pessoa com a mão contra a roupa ou travesseiro, lateralizar a cabeça para que a saliva escorra. Muito cuidado com isso, não é para forçar a cabeça, é para tentar lateralizar. Se ela estiver se debatendo muito, só proteja a cabeça, porque senão você pode lesionar a coluna da pessoa, tá certo? Limpar as secreções salivares, observar sinais vitais, afastar curiosos, reduzir estímulos sensoriais. Se ela tem epilepsia, se ela tem algum grau de autismo, normalmente luz que pisca, sons muito altos podem levar a convulsões, tá certo? Permitir que a pessoa descanse ou até durma após a crise, não tem nenhum problema. Se ela nunca teve uma convulsão antes, levar e orientar a pessoa a buscar assistência médica e anotar sobre quanto tempo durou, quais foram o nível de tonicidade, os sintomas que ele apresentou, tá certo? E o mais importante na convulsão é aquilo que você não vai fazer. Não deve imobilizar, não deve balançar a pessoa, colocar o dedo dentro da boca, porque oferece risco para você e para a pessoa, porque o nível de tonicidade é tão grande que ela pode morder o seu dedo e arrancá-lo. A nível de curiosidade, o músculo mais forte do corpo é o masseter, tá certo? Que é o músculo responsável pela nossa mastigação. Não dar banho, nem usar compressas de álcool, não medique, não der água. Se a convulsão for provocada por acidente, atropelamento, ou seja, qualquer trauma, não retire a pessoa do local. Não realizar atividades físicas nas próximas 48 horas após a crise convulsiva. Professora, mas ele vai engolir a língua? Não, ele não vai engolir a língua. A língua é um músculo totalmente preso. A única parte solta dela é a ponta, onde a gente realiza o movimento para a fala, tá? Ela não consegue ir para dentro da garganta. O que pode acontecer é ele morder a língua, tá certo? Mas muito raro.
Mesmo assim, nunca coloque o dedo dentro. Outra coisa, pode gerar convulsão também o consumo excessivo de álcool. E agora a gente entra em intoxicação alcoólica, tá certo? Que é aquele um pouquinho mais grave do que a embriaguez, que é o consumo excessivo de álcool em curto espaço de tempo. Os sintomas são de embriaguez num geral, tá certo? Ligeira sedação, distúrbio de equilíbrio, falta de concentração e coordenação, sonolência, dificuldade na fala, dificuldades motoras, náuseas e vômitos, mudanças de humor, personalidade e inchaço, edema, né, no caso. Então, se você conhece aquela pessoa que fica extremamente agressiva quando bebe, sim, o álcool causa essas coisas. Ou se você é tímido e fica muito comunicativo, sim, o álcool causa essas coisas. Por quê? Porque ele atinge determinadas áreas do cérebro que perde a, a vergonha ou que estimula alguma área, que seja a agressividade, certo? Em casos graves, a intoxicação alcoólica ela pode levar à hipoventilação, ou seja, a dificuldade de respirar, porque se você sente a sua língua ficando dormente, o seu nariz ficando dormente, isso também vai causar letargias em outros órgãos. E isso pode, inclusive, atingir o seu pulmão, o seu diafragma, e você ter dificuldade de respirar, leva ao coma e ao óbito, tá? As complicações que isso pode causar, a intoxicação alcoólica, é a pneumonia por aspiração, principalmente na hora do vômito, o trauma físico, porque você caiu, pelo distúrbio de equilíbrio, e a hipoglicemia, por dois motivos. Primeiro, que é muito comum, enquanto se ingere bebida alcoólica, não comer, né? Não ingerir outro tipo de coisa. E porque você despreza muito a diurese enquanto você consome bebida alcoólica, tá? Ela é muito diurética, então você urina muito enquanto você bebe. Isso pode te dar essa deficiência de glicose, tá? Procedimentos para intoxicação alcoólica. Coloque a pessoa na posição de recuperação, virando a cabeça para o lado para evitar asfixia. Quando ela estiver consciente ainda, faça sentar ereta, tente evitar a perda de consciência, mantenha a pessoa aquecida, porque pode também dar hipotermia, tá certo? Dê a pessoa um pouco de água, se for possível engolir, e acompanhe a pessoa aonde ela quer ir para evitar lesões, o tal do trauma físico que a gente falou agora. Agora, o que não fazer? Não faça a pessoa andar, tá? Não deite, não dê café, não dê banho, não induza o vômito, não dê mais álcool e não deixe a pessoa sozinha. Professora, eu bebo e toda vez que eu tô ficando um pouco alegre, eu vou lá no banheiro, induzo o vômito e eu melhoro. É certo? Não, porque vomitar não é fisiológico, é antifisiológico, tá certo? O seu organismo ele sofre muito para te fazer vomitar, sem contar que ele volta com ácido, e esse ácido faz mal aos dentes, faz mal ao esôfago, faz muito mal, tá certo? Professora, quem conhece fulano que bebe, depois toma café e fica bom. Não tem nenhuma comprovação científica nisso, tá certo? Então, a princípio, não fazer. A hipoglicemia, que também está muito junta da intoxicação alcoólica, é a baixa da glicose no sangue, certo? E aí eu gosto de explicar a hipoglicemia e a hiperglicemia juntas. Por isso, agora a gente vai fazer uma nova explicação só de hipoglicemia, hiperglicemia e outros tópicos, tá certo? Então, se você ficou com dúvida nos tópicos que a gente falou, a gente para por aqui. Beijos. Qualquer coisa, me procure.